Cabe-me a mim a tarefa de apresentar uma das pessoas mais conhecidas desde a primeira convenção da ASI. Cabe-me a mim apresentar o Rivelino Montenegro. O Rivelino Montenegro é alguém que para nós é especial, todos os anos tem estado cá, este é o 10º ano que ele vem à convenção da ASI e vem sempre com o mesmo entusiasmo. Pelo menos demonstra quando sobe para poder fazer as apresentações. Eu não sei se quando sai de casa ele vem tão entusiasmado como quando chega aqui. Acho que somos nós que o contagiamos. O Rivelino é um engenheiro de materiais que desenvolve produtos médicos. Será que uma coisa tem a ver com a outra? Eu penso que sim, senão ele não o fazia. Mas, acima de tudo, é um homem interessado nas coisas práticas da vida e na sua relação com a Palavra de Deus. Eu não sei do que é que ele gosta, não sei do que é que ele não gosta, como tem feito o Carlos quando apresenta os oradores, mas eu sei que há uma coisa que ele gosta, é de falar da Palavra de Deus e de falar daquilo em que acredita. Rivelino Montenegro convosco na próxima hora. Obrigado. Eu fiquei com medo que você dissesse que eu sempre venho com o mesmo tema, né, ou com a mesma apresentação. Olha, é uma alegria estar aqui novamente em Portugal, e desta vez no norte. Eu gosto muito de Portugal. Eu sempre digo para todas as pessoas que eu sou doido por Portugal. Hoje, eu queria que colocasse os slides. Hoje vocês me deram mais de 1 hora para falar, então se preparem. Tá ok? Sempre que a gente vai falar sobre algum tema ou sempre que a gente se comunica com uma pessoa, nós usamos filtros. Tá ok? Nós usamos filtros. Nós filtramos tanto as imagens como os sons, como as palavras. A gente acaba entendendo o que a gente quer entender e acaba vendo o que a gente quer ver. Todos nós estamos sujeitos a isso. Em qualquer área. O Brasil, por exemplo, o meu país, vai ter uma eleição agora para presidente, no domingo. Eu vou poupá-los desse assunto, não vou entrar, tá certo, nisso. Mas o que eu acho interessante é olhar nas mídias sociais e ver os debates e as brigas entre os apoiadores dos diferentes candidatos. É perceber o quanto nós utilizamos filtros. Quando você apoia um candidato, você filtra todas as coisas erradas que ele fala, negativas, e focaliza no que você gosta. Enquanto você olha para o outro candidato e você faz também um filtro em que você elimina todas as coisas positivas e boas que ele possa falar e só aponta para o que não presta. E no fim das contas ficamos com 2 lados completamente suspeitos em falar de um candidato ou do outro, porque nós utilizamos filtros. No mundo teológico é da mesma forma, no mundo científico também. Livrar-se desses filtros não é fácil. Às vezes, os filtros até nos ajudam. E eu vou mencionar isso no fim da minha apresentação, em que aspecto nós temos algo interessante com relação a filtros. Quando você olha essa imagem, por exemplo, o que vem à tua mente? Você vê aí um regador em que a parte onde a água deveria sair está voltando para dentro do regador, né? Algumas pessoas mais práticas pensariam imediatamente, mas que idiotice é esta, né? Quem foi que gastou o dinheiro e o tempo em produzir algo assim? Os que têm um pensamento mais artístico diriam, poxa, que ideia inteligente, né? Que negócio interessante. Você está usando um filtro. E por que eu estou falando isso? Existe um ateu muito famoso, Richard Dawkins. Vocês provavelmente já ouviram falar, ele está constantemente na TV e na literatura, tentando provar que Deus não existe e que a resposta para tudo é a teoria da evolução. E um dos temas que ele mais focaliza
é mostrar que na natureza existem coisas imperfeitas, o que ele chama de design imperfeito, desenhos, projetos imperfeitos, coisas mal feitas. E que, portanto, seriam evidência para a não existência de um designer, de um planejador, de alguém que pensou previamente antes de desenvolver algo. E, recentemente, eu me deparei com um vídeo dele, onde ele falava que uma das provas que não existe o desenhista, o designer ou o planejador, seria a existência de um nervo. Esse nervo é o nervo laríngeo, que eu vou mostrar para vocês, preste atenção. Esse nervo, ele sai daqui, diretamente do cérebro, passa por debaixo do arco aórtico e sobe novamente até a laringe. Entenderam até agora? Esse nervo nasce lá em cima do cérebro, vai lá embaixo, volta para ir para a laringe. Ele poderia ter ido direto para cá. Para que ele vai descer lá perto do coração e vai voltar? E isto seria uma evidência de que não existe um projetista por trás, porque qualquer engenheiro teria economizado material, né, teria feito uma coisa bem mais simples. Agora imagina isso no pescoço de uma girafa. Então, o que a girafa poderia fazer daqui até aqui, daria 5 centímetros. Na girafa, dá 4,5 metros. Então você imagina, a girafa poderia usar isso, aí usa isso tudo para fazer a mesma coisa. Então, neste vídeo, o Richard Dawkins aparece num trabalho em um zoológico dissecando uma girafa, em que ele e a patologista vão pegando o nervo lá de cima da cabeça, descendo, até esse arco aórtico da girafa e voltando até chegar na laringe. E aí ele menciona que esses exemplos de imperfeições, né, seriam somente esperados no caso de acidentes que seriam óbvios para a evolução. A evolução teria cometido algum erro, E eles acreditam que como os mamíferos teriam descendido dos peixes, e como o peixe não tem pescoço, até onde eu sei, eu nunca vi um peixe com pescoço. Na medida que o pescoço ia crescendo, o nervo teve que esticar junto. E, portanto, isso seria uma evidência para uma evolução e não para um criador, porque nenhum criador, nenhum engenheiro ia perder tempo fazendo esse fio tão longo, ir até aqui embaixo e voltar para lá, né? Ou melhor, daqui de cima, voltando para a laringe, que controla a voz, controla o processo de engolir. Então, eu achei isso interessante, mas antes de explicar isso, eu quero lembrá-los de várias outras frases que o Richard Dawkins costumava dizer. Por exemplo, órgãos vestigiais, os órgãos que os cientistas, vários cientistas, acreditavam que não serviam para nada e que estavam presentes no corpo, e então era prova da evolução. Richard Dawkins menciona que as salamandras cegas que vivem em cavernas seriam uma prova de que não havia um Deus planejador, mas que tudo era resultado da evolução. E ele menciona no seu livro O Maior Show na Terra, ele menciona que qual seria o propósito de um criador colocar olhos cegos numa salamandra. Parece até que ele imaginou Deus no dia da criação, pegando a salamandra, vou colocar 2 olhos cegos aqui só para brincar com ela. Nenhum cristão que crê na criação duvida que funções possam se perder com o tempo. Ninguém duvida disso. Na verdade, a Bíblia diz que a natureza geme por causa do pecado. Tá certo? A natureza inteira sofre por causa disso. Então, a degeneração nunca foi um problema para a gente. Agora, o problema para eles é provar como é que aquele olho surgiu ali em primeiro lugar. Esse é o grande problema para ele. Mas o que eu queria enfatizar com relação a isso é que o Richard Dawkins foi um dos grandes promotores
de dizer que os órgãos vestigiais, por exemplo, o corpo humano tem vários órgãos que eram tidos como órgãos que não tinham função nenhuma. O mais famoso entre nós aqui era o apêndice. Vocês lembram que o apêndice, quando tinha inflamação, era logo retirado na cirurgia. As amígdalas, a minha geração, quando a gente ficava doente, tinha medo de passar na frente de um hospital, porque se passasse o médico pegava e tirava as amígdalas. Porque todos acreditavam que as amígdalas não tinham função alguma. Foi um legado da teoria da evolução, eles acreditavam. Hoje nós já sabemos que todos esses órgãos que eram tidos como inúteis têm suas funções. Cientistas já encontraram a função até para o apêndice. Tanto é que hoje a prática médica não é imediatamente fazer cirurgia. Eles usam antibióticos primeiro. Se não der, aí tem que partir para a cirurgia. E o apêndice, ele é tão importante ao ponto de ficar com essa infecção tão grande por estar combatendo as infecções. Então, a ideia de órgãos vestigiais, que o Dawkins tanto aclamou como prova para a evolução, hoje já está refutada. Ele pode esquecer isso daí, porque esses órgãos todos têm suas funções. Outro exemplo clássico do Richard Dawkins é dizer que o olho, ou a retina invertida dos olhos dos seres humanos e dos mamíferos em geral, é uma prova máxima de que nós somos frutos da evolução. E eu não sei se vocês já ouviram falar nessa história, mas os mamíferos têm um olho bem interessante, em que a luz, quando entra no nosso olho, por aqui, antes de entrar em contato com as células, as fotocélulas, que processam a imagem, a luz tem que passar por um monte de cabos, fios que estão ali na frente. Então, Richard Dawkins, ele fala no seu livro que nenhum engenheiro colocaria a fiação na frente das células que montam a imagem. Você coloca os fios por trás. Ele seria uma piada, seria uma burrice de qualquer engenheiro fazer isso aqui, colocar os fios na frente. Você deveria colocar os fios atrás. A luz entra por aqui, cai nesses receptores e aí você monta a imagem. Mas em nós, em mim, em você, nós temos esses fios na frente. Só que você não percebe os fios, né? Já notou que você não percebeu os fios? E por muito tempo, essa retina invertida dos mamíferos era uma prova, uma das evidências para a teoria da evolução. Até que recentemente um grupo em Leipzig, na Alemanha, numa universidade em Leipzig, desenvolveu um estudo muito interessante em que eles descobriram, e eles publicaram esse artigo científico mostrando como a luz atravessa ou viaja pela retina invertida nos teus olhos, e o subtítulo do texto era: não foi nenhum erro da natureza. Eles provaram que todos aqueles fios que estão na frente funcionam como fibras ópticas, puxando a luz e trazendo-a diretamente para onde ela deve ir, evitando o espalhamento de luz e erros na imagem. Olha só que interessante. Aquilo que você achava que era um erro, que você achava que era um defeito, que você achava que era sem propósito, na verdade tem um propósito. E um propósito tremendo para que eu e você possamos ver a imagem da maneira correta. Mais uma vez, o Dawkins estava errado. Existe um animal, uma criatura, a trilobita, que é considerada como uma das criaturas mais antigas, uma das primeiras a surgir nesse planeta. Algo extremamente primitivo, diziam ou dizem muitos cientistas. O interessante é que a trilobita ela é encontrada nas camadas mais baixas da na coluna geológica, e ali, esse animalzinho já possuía um olho extremamente complexo. O olho da trilobita é formado de pequenas lentes com tubos para coletar a imagem e tem um sistema para corrigir o erro ou a aberração da imagem que ocorre em superfícies
cônicas. Vocês sabem que a luz, quando ela atinge o centro de um espelho, ela tem uma difração direta, mas se vai nos cantos, vai aumentando o erro, distorcendo a imagem. Pois você acredita que esse animalzinho, que viveu há tantos milhões de anos, que, como os cientistas creem, já tinha um sistema para corrigir, para que ela pudesse ver da melhor maneira possível? Como é que esse bichinho conseguiu esse olho tão bonitinho, num processo evolutivo, onde antes deles nós não encontramos nada, encontramos essa explosão em que simplesmente o animal já vem perfeito, incluindo os olhos, que são órgãos extremamente complexos. Se vocês imaginarem, os teus olhos não somente captam imagens, mandam para o cérebro, os teus olhos têm um sistema de lubrificação, em que você não tem que se preocupar em dizer para o olho, vai, lubrifica. Você não precisa fazer isso. Tudo isso é feito automaticamente. É uma coisa espetacular. Vou dar outro exemplo do Richard Dawkins. Na década de 70, surgiu um artigo científico que eu falei uma vez, numa das apresentações da ASI, eu falei sobre o DNA lixo. Vários estudos científicos na época mostraram que parte do código genético do ser humano não servia para nada. Era o tão conhecido junk DNA, ou DNA lixo, não servia para nada. E o Richard Dawkins pega essa descoberta da época e no seu livro ele menciona que é um fato interessante de se ver, que a maior parte do genoma não precisava estar ali. E aí olha só o que ele diz. Que não servem para nada, não fazia diferença nenhuma. E aí ele diz que o que esses pseudos ou falsos genes servem para alguma coisa é para deixar os criacionistas envergonhados. Ele menciona no livro dele que foi um best-seller. Na minha opinião, o Richard Dawkins tem feito mais pelo cristianismo do que ele próprio imagina. E quando ele lançou o livro dele, God Delusion, que se transformou num best-seller, ninguém falou que naquele ano a Bíblia vendeu mais do que qualquer outro ano antes. Então, e sempre que o Richard Dawkins aparece com alguma novidade, ou que ele acha que é uma novidade para provar que Deus não existe, o cristianismo fica mais forte, fica mais sólido. A gente responde o que ele estava dizendo e a gente aprende mais. E a nossa fé aumenta ainda mais nesse Deus que é o Criador de todas as coisas. Então, um dia, se eu me encontrar com ele, eu vou agradecer. Ei, cara, obrigado aí. A gente tem um monte de coisa que não tinha parado para pensar, mas com as tuas dúvidas e tuas afirmações, agora a gente entende melhor ainda. Pois bem, o junk DNA, o DNA lixo, que era considerado pelo Richard Dawkins como uma prova de que Deus não existe, porque se Deus planejou, por que você teria no teu código genético um monte de informação que não servia para nada? Você caminhar com um saco de lixo o tempo todo, né? Não, eu gosto desse lixo aqui do meu lado. Ninguém faz isso. Por que Deus permitiria isso? E ele acreditava que 95% do nosso DNA não serve para nada. Até que em 2012 saiu o resultado de um tremendo projeto científico, provavelmente o maior projeto científico que já apareceu aqui na Terra, que foi o genoma humano. Nesse estudo científico, 400, se não me engano, 440 cientistas se reuniram para avaliar todas as partes, ou o máximo possível, do nosso genoma e descobriram coisas espetaculares. Todas aquelas partes que as pessoas achavam que era lixo, que não serviam para nada, tinham sua função, tinham sua importância, tinham seu valor. E isso fez com que numa entrevista, uma entrevista para o Scientific American, perguntaram para esse cientista, e aí, o que a gente faz agora com a expressão DNA, né? Junk DNA, ou DNA lixo? Vamos aposentar essa frase? E o cientista responde com sim. Não faz sentido nenhum a gente falar de DNA lixo quando a gente já consegue ver que há uma função, há uma importância, há uma necessidade daquilo. Então hoje, o próprio DNA lixo, que era tido por Dawkins como uma prova da evolução, já não serve para provar a evolução coisa nenhuma.
Os órgãos vestigiais, que ele também achava que eram provas da evolução, tampouco era prova da evolução. A retina invertida, nós já temos estudos científicos mostrando que a retina invertida ela é extremamente importante para nós enxergarmos corretamente. Então essas coisas nos levam a pensar por que ele não para, antes de fazer tais afirmações, olha para o passado e percebe que todas as afirmações que ele fez antigamente estavam erradas. Vamos voltar para os nervos. Eu trabalho desenvolvendo um produto para câncer de próstata, ou prostate cancer, né? É isso mesmo, né? Vocês sabem que na região da próstata, né, é uma região que é extremamente importante pelo controle de um músculo, extremamente importante. Há 2 semanas atrás eu estava tendo uma conversa com um médico que faz parte do grupo que está trabalhando nesse desenvolvimento. E aquele médico fez um comentário interessantíssimo. Nós não estávamos falando de cristianismo, nem de Bíblia, nem de Deus, nada. Estávamos falando puramente de ciência. E aquele médico fez o seguinte comentário. Nós vamos voltar daqui a pouco para esse nervo. Ele diz o seguinte comentário. Digamos que esse aqui é o ponto A e aqui é o ponto B. Qual é a menor distância entre o ponto A e o ponto B? É uma reta, não é? E aí, naquela discussão, aquele médico falou o seguinte. Sabe uma coisa, Rivelino? Eu nunca entendia por que que os neurônios, ou os axons, quando estão crescendo de um ponto para o outro, eles crescem em zigue-zague e não como uma linha reta. Ele disse, eu não consegui entender isso. Por que que a natureza, e ele é um homem que não crê em Deus, por que que a natureza simplesmente, com toda a experiência que a natureza tem, por que que a natureza simplesmente não mandava o neurônio direto, mas mandava em zigue-zague? Mas foi aqui, trabalhando nesse projeto, que eu comecei a entender. Agora eu entendo por que é que tem esse zigue-zague. Porque como nós estamos lidando com uma região que tem músculos, chega um momento, e na hora que o músculo se estende, o que é que acontece? O ponto B vai se distanciar do ponto A, não é? Quando você tem um zigue-zague, o nervo pode se estender. Mas quando você tem uma linha reta, o que que aconteceria? Ele ia se romper. E foi bonito para mim ver aquele médico descobrindo um propósito naquela bagunça, naquele zigue-zague, descobrindo um propósito naquilo que antes ele achava que não tinha propósito nenhum. Então é sempre importante que imagina se fosse dado a este médico o direito de modificar a anatomia humana. Ele teria retirado os zigue-zagues, teria feito tudo reto, e no momento em que o músculo se estendesse, romperiam os nervos. Então é sempre bom sermos humildes e admitir que Deus fez de uma maneira espetacular aquilo que está na natureza. E o fato de você não entender não significa que aquilo não tem um propósito. Pois bem, voltando para o nervo, o Richard Dawkins, ele esqueceu de ler alguns livros antigos que existem na medicina. Um dos livros de anatomia mais famosos do mundo é o livro o Gray de Anatomia. Um livro antiguíssimo. E o interessante é que esse livro tão antigo, que é um texto básico de anatomia, já falava que o nervo recorrente, esse nervo do laríngeo, esse livro de anatomia tão antigo já dizia que à medida que ele vai descendo, ele vai lançando
raízes ou galhos em diferentes direções, fininhos, enervando aquelas regiões. E o texto básico ali, o texto da anatomia, diz que ele passa por debaixo do arco aórtico e lança também naquela região do coração outros nervos fininhos que têm a sua importância. Em seguida ele sobe e continua mandando outras raízes ou ramificações para inervar o esôfago. E não somente a laringe, mas inerva o coração, traqueia. Então, na verdade, aquele nervo, que era considerado como algo ridículo, tem várias funções que o Richard Dawkins não conseguia perceber. Além disso, aquele nervo é o nervo mais elástico, por causa do tecido ao redor, é o nervo mais robusto que nós temos no corpo, portanto, é o nervo mais indicado para dar uma sustentação mecânica para o arco aórtico. Um nervo resolvendo vários problemas. Mas o cara era tão orgulhoso, tão arrogante, que não percebia isso. E simplesmente achava que não tinha função. Então, da próxima vez, isso me lembra o seguinte. Da próxima vez que alguém chegar para você e falar, eu olho e não vejo evidências de Deus. Eu olho para a natureza e não vejo evidências de um Criador. Aí você fala o seguinte, principalmente os homens casados aqui, se você já viveu a seguinte situação, diga amém. Ok? A tua mulher está diante do armário, tem 4 metros de comprimento, o armário, com roupas e mais roupas penduradas, ela olha para você e diz, eu não tenho nada para vestir. Já passaram por isso? Ok. Então, da próxima vez que alguém chega para você, dizendo que, algum cientista que diz, não, eu não estou vendo, porque eu imagino o Richard Dawkins, agora imagina, você está diante de uma girafa imensa, aquele animal espetacular, com todas aquelas funções, milhares de funções funcionando de maneira tremenda, órgãos e tudo aquilo tão bonito. Aí o cara procura um nervo, olha aqui, ó, não estou vendo evidência nenhuma. Espera aí, meu amigo. A minha mulher também, ela olha no armário e não vê roupa nenhuma. E você tampouco vê evidência, ou seja, você não quer ver. Voltando à questão do filtro. Eu vou encerrar como eu comecei. Nós sempre olhamos para as coisas usando filtros. Filtramos informações, entendemos as coisas de maneira diferente. Mas nem sempre o filtro é ruim. Na verdade, a Bíblia fala, ou eu entendo assim, que Deus utiliza filtros também, quando lida conosco. Não sei se a iluminação aqui vai ajudar, mas a Bíblia declara que os teus pecados são vermelhos como escarlate. Mas a Bíblia também diz, venham para mim, Deus fala, venham para mim, e os teus pecados que são vermelhos transformarei em brancos como a neve. E no Novo Testamento declara que o sangue de Jesus nos purifica. E eu nunca entendia isso. Espera ainda, como é que o sangue, que é vermelho, vai nos limpar de algo vermelho? Eu não entendia isso. Até que eu percebi que, na verdade, Deus usa um filtro para falar conosco, ou para nos enxergar. Imagina você chegando diante de Deus com todos os seus pecados vermelhos, e quando Ele olha para o vermelho, as manchas vermelhas que estão no seu corpo, aquele vermelho começa a desaparecer. Porque diante de ti está o quê? O sangue de Jesus. Então, a forma que Deus utiliza um filtro para se comunicar conosco, nos ajuda a entender que Ele
te vê através de um filtro. Esse filtro é Jesus Cristo. Quando você crê em Cristo, e eu olho para a tua blusa ficando branca no lugar de vermelha, você chega diante de Cristo, com todos os seus pecados. Mas se você pede a Jesus para entrar na tua frente, entre você e Deus, o sangue de Jesus aparece. E aquilo que era vermelho se transforma branco como a neve. Quando você crê em Cristo e você olha para a natureza, você começa a ver Deus em tudo. Quando você não quer crer, podemos colocar as maiores evidências e você ainda vai continuar não crendo. Eu queria encerrar essa apresentação te convidando a refletir sobre isso. Será que eu tenho visto Cristo em tudo? Será que eu tenho visto Deus em tudo na minha vida? Será que eu tenho me entregado a Ele? Será que eu tenho dado a Ele a oportunidade para que Ele transforme minha vida e eu consiga enxergar aquilo que Ele quer que eu enxergue? Porque infelizmente muitos não estão fazendo isso. Mas a minha oração, o meu desejo de vir passar com vocês esses dias aqui, é que de alguma forma você perceba isso. Que esse Deus tremendo te fez perfeito, assim como você é. E Ele quer que você o enxergue corretamente. Mas você só vai conseguir quando colocar Cristo nesta fórmula. Se você não permitir que Deus entre na tua vida, não tem como enxergar a mão de Deus atuando na tua vida. Mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos duros. Eu queria convidá-los a fazer uma oração comigo. Assim como estamos, vamos fazer uma oração. Querido Deus, eu te agradeço pela tua misericórdia, pelo teu amor, e porque apesar das nossas falhas e dos nossos pecados, o Senhor nos ama tremendamente. Eu quero te agradecer pelo filtro que o Senhor usa para nos observar, o sangue de Jesus. Que através desse sangue, tudo aquilo que um dia nos afastou de Ti, está removido, está retirado. Pai amado, te pedimos que o Senhor abra os nossos olhos para que possamos enxergar ao redor as tremendas maravilhas que o Senhor tem preparado para cada um de nós. O teu perdão e a tua misericórdia a cada dia que se renovam em nossas vidas. Eu oro nesse momento, Senhor, por todos aqueles que ainda se consideram ateus e que ainda continuam usando qualquer que seja o filtro de qualquer doutrina para tentar não te enxergar. Que o Senhor nos dê sabedoria para colocar nos olhos dessas pessoas o verdadeiro filtro, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Que possamos trazer a estas pessoas a certeza de que Tu em breve voltarás e então te veremos face a face e já não haverá mais dúvidas. Se alguém veio a esse encontro hoje enfrentando dificuldades, dúvidas, medos, que o Senhor possa acolher esta pessoa de maneira espetacular. Que ela possa sentir o Teu braço, a Tua mão e entender que em Ti somos mais que vencedores. Estejas conosco durante este fim de semana, que possamos crescer ao Teu lado e que a nossa fé se renove e que nada venha nos separar do amor de Cristo. No nome de Jesus. Amém.